E aí a gente tem as medidas também aí de erros da amostragem, né? Do método que a gente utiliza para calcular a amostra. Então, a gente tem basicamente dois tipos de erro de amostragem: os erros resultantes dos métodos probabilísticos utilizados para selecionar a amostra, e geralmente eles são divulgados juntamente com a pesquisa, e os erros alheios à amostragem. Um dos conceitos importantes que a gente precisa também entender é o desvio padrão, né? Vocês devem ter visto ele lá também, na estatística 1. Ele é uma medida de variabilidade individual. Nós temos o desvio padrão populacional, que é determinado pelo sigma, e temos o desvio padrão amostral, que é determinado pela letra S. Tá? Então, por exemplo, suponha uma amostra de tamanho 50, das alturas de indivíduo, o média de 168 e desvio padrão de 10. Então, se eu estou falando de amostra, essa minha média é o x barra e o desvio padrão é o meu S. Como que eu vou interpretar essas estimativas? Então, quando eu tenho a média e o desvio padrão, supondo que eu quero saber como é que ficou 95% dessas alturas aí de um determinado grupo de indivíduos. Então, o que eu ia dizer? Que aproximadamente 95% desses indivíduos têm a altura entre 168 menos 10, vai ficar entre 158 e 178. O desvio padrão, não sei se vocês vão recordar agora, mas a gente tem a média mais ou menos, a gente tem aqui a média, mais ou menos o nosso desvio padrão. Então, o que ele está fazendo aí nesse caso? Está pegando 168 menos 10, 158 e 178. Então, se eu quisesse estudar 95, um grupo aí, 95%, ele estaria aproximadamente entre 158 e 178. É assim que a gente interpreta essas estimativas aí, tá? Então, eu tenho uma média de 168 com desvio padrão de mais ou menos 10. Ou seja, o intervalo que eu tenho aí de encontrar as alturas desses indivíduos que foram pesquisados está entre 158 e 178. Ok? Outro conceito muito importante é o erro padrão. Ele é uma medida de variabilidade de amostra para amostra de uma mesma população. E aí ele é determinado pelo desvio padrão dividido pela raiz de N, tá? N, no caso aqui, minúsculo, é da amostra. N maiúsculo, população. Então, quando eu quero saber a variabilidade de uma amostra para outra amostra, ou seja, eu tenho uma população e eu peguei várias amostras dentro dessa população e quero saber a variabilidade entre essas amostras. Eu faço o meu erro padrão. E aí, quanto maior o tamanho da amostra, menor é a variabilidade amostral. Tá? Alguma dúvida aqui? E agora não. Deixa eu ver aqui o negócio. Outro conceito. Tá, então, só para terminar aí o erro padrão, né? Quando o objetivo é estimar a média populacional
ou alguma outra medida populacional, proporção, desvio padrão, etc., precisa-se saber como é que varia a média amostral de uma para outra amostra. E isso quem vai determinar é o erro padrão. A gente acabou de falar isso aí. O erro padrão, ele é uma medida que vai ajudar a verificar a confiabilidade da média amostral calculada, tá? Ou seja, quanto maior o tamanho dessa amostra, menor é a variabilidade amostral. Então, se a minha variabilidade amostral é menor, então mais confiável vai ser os resultados da minha pesquisa. Então, a medida que eu uso para verificar a confiabilidade da média amostral calculada é o erro padrão. Outro conceito muito importante é o erro amostral, né? A gente sabe aí que a amostra ela não vai representar perfeitamente a população. Professora Ana, por favor, volte só aquele slide anterior, só um segundo. Só para me tirar aqui uma imagem. Eu vou disponibilizar esses slides para vocês depois, tá? Tá ok. Obrigada. Então, vamos lá. Então, a gente sabe aí que a amostra geralmente não vai representar perfeitamente a população. Então, a utilização implica na aceitação de uma margem de erro que denominaremos erro amostral. Então, aí, vocês já devem ter escutado muito, principalmente em época de pesquisa eleitoral, quando saem os resultados saem lá na televisão, e eles falam, o candidato A está com 65% de favoritismo na pesquisa, com uma margem de erro de 2%. Então, essa margem de erro que eles falam é o nosso erro amostral, tá? Então, toda pesquisa, ela vai ter esse erro amostral aí. É importante que tenha, porque a gente não tem uma amostra que vai ser 100% aquele que vai identificar 100% a nossa população, né? Então, a gente tem esse erro amostral que vai dar como se fosse um intervalo para acontecer aquele estudo. Então, quando eu digo 65% da preferência dos indivíduos pesquisados, com essa margem de erro de 2%, eu quero dizer que eu tenho uma confiabilidade dessa pesquisa que está dentro do intervalo 65 menos 2, 63, 65 mais 2, 67. Então, dentro desse intervalo de 63 a 67, eu tenho a confiabilidade de tantos porcentos da minha pesquisa, tá? Então, a gente vai também ver isso aí mais na frente para entender melhor. O erro amostral é a diferença entre um resultado amostral e o verdadeiro resultado populacional. E aí a gente sabe que quanto maior o tamanho da minha amostra, menor vai ser o meu erro amostral. Então, quanto maior essa amostra, menos variabilidade dos meus resultados eu tenho, mais confiável esse resultado é, melhor está representando a minha população. Esses resultados, gente, são as estimativas, tá? Que a gente viu lá na estatística 1. A minha média, o meu desvio padrão, a minha variância. Então, essas medidas eu consigo calcular para a população, para representar a população, através da minha amostra. E aí, quanto maior essa amostra e esse meu erro amostral vai ser menor, então, mais confiável vai ser a minha pesquisa. O erro amostral, ele é o erro padrão, né, que a gente viu ainda agora, multiplicado por um valor tabelado que a gente chama aí de score. Esse C aqui a gente chama de score. Aqui saiu errado, tá? Aqui é um A. Antes de eu disponibilizar para vocês, eu conserto a fórmula. Aqui é EA, de erro amostral. Então, é o desvio padrão pela raiz quadrada
o tamanho da minha amostra vezes o meu score. E aí, quando a população é considerada infinita, grande, pode-se encontrar o N partindo da fórmula acima. Porém, se o tamanho da amostra for pequeno, é necessário fazer uma correção nesta fórmula. E aí a gente vai ver essas correções que fazem também um pouquinho mais adiante. Tá? Então, lembrando lá, infinita grande é aquela nossa tamanho lá de população que eu falei que eu estou estudando por um período